Nós já estamos de volta com a Manhã da Piedade e agora vamos falar de pele. Pois é, gente, uma pele bonita e bem tratada é um verdadeiro cartão de visita para qualquer pessoa, né? Mas há determinados fatores que podem danificar a nossa pele, né? Seja do rosto ou a de qualquer parte do corpo. Bom, então nós vamos falar dos cuidados com a nossa pele agora no programa, né? O assunto é dermatite atópica. Já ouviu falar sobre esse problema? Já ouviu falar nesse tema? Alguém já reclamou, já falou para você sobre isso? Vamos entender melhor em uma conversa com a dermatologista Lívia Botti, né? E saber quais são as causas, os sintomas, os tratamentos deste problema. Doutora Lívia, bom dia, bem-vinda aqui à Manhã da Piedade. Bom dia, obrigada, eu que agradeço a presença de vocês e o convite. Quando a gente fala de dermatite atópica, nós estamos falando de quê? Como que ela se manifesta na pele das pessoas? A dermatite atópica é muito comum, né? É uma queixa muito comum no consultório, principalmente nessa estação do ano. Ela é uma doença inflamatória crônica, né, que acomete as regiões, né, a face anterior, face poplítea, ela leva a eczema, xerose e prurido. Ela é uma predisposição genética, né, de causa multifatorial. No grego, né, fala que a dermatite ela é atópica. Por quê? Porque é uma doença estranha. Ela não tem causa definida. Então não tá? há como falar que é um problema específico que causa dermatite? Não, ela é uma predisposição genética, né? Muitas vezes ela inicia por volta da faixa etária do seu primeiro ano de vida e ela às vezes leva também à formação de outras doenças, a asma e a rinite, né? Que a gente fala que é uma marcha atópica, né? Começa com a dermatite, anos depois essa criança, né? Ela vai desenvolvendo a asma e rinite juntos. Desenvolve outros problemas então, né? Sim. Agora, é fácil de identificar essa doença na sua fase inicial, doutora? Quais são os sintomas? Sim, é fácil, né? A gente observa muito pela anamnese clínica, junto aos exames laboratoriais que também ajudam, mas leva a uma xerose, muito prurido, né? Muita coceira, a um ressecamento da pele, a epiderme, a derme, a hipoderme, né? As camadas, elas levam a uma diminuição da barreira cutânea, fica uma barreira cutânea fragilizada. Então, leva a eczema, né? Aquela vermelhidão, aquele eritema, muita coceira, né? Quando dá em bebês, a gente fica até com pena, né? Porque o bebê não consegue coçar. Já a criança de 1 ano, 2 anos, ela já começa a manifestar aquele incômodo muito grande, né? Então, geralmente fica na localização de face, região cervical, face antecubital e região poplítea. Mas ela pode se espalhar também pelo Couro corpo cabeludo. inteiro. Pode também? Pode, pelo corpo inteiro. A mãe, no caso, que tem uma criancinha em casa, que não sabe ainda explicar o que está acontecendo, a vermelhidão, que ela tem que ficar atento, ou se a criança passa a mão muito ali naquele determinado local do corpo, é um sintoma que algo não vai bem. Sim. Aí é procurar um dermatologista. Sim, procurar um médico, porque realmente isso leva ao incômodo do paciente, não só o paciente, mas uma ansiedade da mãe e do pai, né? Porque é uma doença crônica. Então, além de tratar a doença, a gente tem que orientar os pais, conscientizar de que essa doença vai ter que receber cuidados ao longo da vida. Na vida toda, então. Provavelmente, porque muitos pacientes ao longo da vida melhoram, mas uma porcentagem pequena envelhece e ainda fica tendo isso como adulto. Então a gente não pode falar em cura ainda para dermatite? Não. Só um controle? Controle, porque a dermatite, ela se manifesta de crises de exacerbação e crises de remissão e calmaria da doença, né? Então, o tratamento, ele é classificado pelo tratamento da crise, que são medicamentos para isso, e tratamento da calmaria, né? Porque essa pele, com o tempo, o estímulo é prurido, coçadura, prurido, estímulo, coçadura. Quanto mais você coça, mais você vai coçar, né? Mais você vai sentir o incômodo, né? Consequentemente, essa pele vai ficando irritada, liquenificada e escurecida.
Agora, né? você disse que pode surgir ali, né, quando tem bebê, uma criancinha ainda. Mas é uma doença também que pode aparecer em qualquer fase da vida? Pode. Ela é classificada de 3 tipos. A dermatite infantil, que é dos 3 meses aos 3 anos de idade. Aham. A pré-púbere, que é dos 3 anos aos 12 anos, que é a mais comum, né, de começar a aparecer nesse meio. E acima de 12 anos, que é na faixa etária adulta. A gente tem muitos adultos, né, ainda com essa expressão, mas é muito mais comum na faixa etária infantil. Mas os sintomas são mesmos. Sintomas são mesmo. Essa faixa etária de 3 meses até 1 ano, ela tem mais um caráter facial. E é Mais na face, então. mais na face, mas pode estar disseminado também, né? Por outras À medida partes do que a doença vai evoluindo, as manifestações clínicas, elas ficam mais evidentes, né? Nas regiões mais características da doença. Agora, você entendeu? falava dos tratamentos, né? Como que é esse tratamento, esse acompanhamento? É a base de medicação via oral, tem pomada, tem algum creme? O importante é uma rotina com o paciente de conscientizar a mãe, porque está muito ligado à parte ambiental. O que causa, né, o atópico? O atópico, eu falo assim como o asmático, né, que está ligado. É como se uma pessoa entrasse na sua casa, você reconhece. O atópico não. A pessoa entra várias vezes na sua casa, a pessoa que eu falo é um antígeno, tá? Uma poeira, por exemplo. Ou um ácaro, ou um leite, né, um fator desencadeante. E ele não reconhece. Então, ele vai produzir citocinas inflamatórias, IgE, né, que é o que a gente encontra no exame laboratorial, o anticorpo está altíssimo, e ele vai produzir esse processo inflamatório, né, intenso. Então, banhos mornos, a gente tem que orientar o paciente, banhos mornos, não agredir essa pele, não usar coisas caseiras, né? Pois é, muita gente tem lá um jeitinho caseiro para cuidar de tudo, então não é indicado. Não é indicado, porque às vezes você pode piorar aquela barreira cutânea. Você pode levar até um processo inflamatório infeccioso junto, né? Porque ela está muito exposta. Então, banhos caseiros, banhos rápidos, logo após uma hidratação boa para recuperar essa barreira de queratina, né? Dessa criança. Não evitar bucha, né? Muita gente Porque a pele fica sensível, né? Exatamente. Exposição ao sol também deve ser evitada. Pode ser, né? O sol, determinados horários, ele faz bem também, mas não é muito bom se expor demais, né? Mas sempre com proteção solar também, sempre claro, com proteção, né? Agora, é mais comum, a gente falou que, você disse, né, pode aparecer em qualquer fase da vida e tudo mais, mas o que é mais comum nos consultórios, doutora? Mais crianças, mais na fase adulta, mais nas pessoas idosas? A gente encontra mais as crianças, por ser uma manifestação na primeira infância. Né? E aí tem um médico específico para cuidar dessas crianças ou dermatologista mesmo? O pediatra, ele pode cuidar, né? Quando a dermatite ela fica mais grave, leve, moderada, grave, aí geralmente o pediatra encaminha para o dermatologista, né? Para dar uma sequência. A gente tem algumas imagens, algumas fotos, eu pedi a produção para colocar para gente. Exatamente de dermatite, olha... assim, em que fase a gente pode falar esse caso, esse primeiro caso, doutora? Já está mais avançado? Moderada a grave. Moderada a grave. Porque já está na região de tronco, região cervical, provavelmente já deve estar nos membros, né? E naquela outra foto da criança, né, de 3 meses, você vê que é uma região mais facial. Como você disse, afeta mais criança. Nesse caso, olha, na bochechinha também, né? Exatamente. Bem vermelho. E aí? Aí, o problema disso, além do fato de doer, coçar, né, ser extremamente incômodo, né, imagina isso o dia inteiro coçando, você pode ter infecção secundária, né, o atópico, 90% dos atópicos, eles podem ter infecção pelo Staphylococcus aureus. Na nossa pele, a gente tem uma microbiota em equilíbrio, bactérias patogênicas e não patogênicas. O Staphylococcus, ele gosta, né? Se instala ali, Se né? instala, ele tem uma adesão melhor. No pezinho também do bebê. Então, olha. você tem uma frequência maior de infecção por vírus, herpes, né? Que é uma complicação muito ruim. Molusco contagioso, que é um vírus de verruga, tá?
infecções fúngicas, infecções pela bactéria mesmo, né? Tendência da celulite, erisipela. Então, isso aí tem que estar sempre controlado. Tem que ter um né? monitoramento frequente, então, Exatamente. Né? Essa fase já é mais inicial. Essa fase já é uma fase, ele está na fase aguda. Já aguda. Já está coçando. Né? Depois quando coça, já não está mais na fase inicial, quando começa a coçar muito. O vermelho é inflamação, é um processo inflamatório. Então, a gente tem os medicamentos para tratar essa inflamação, diminuir. Quando tratou, ela entra no processo de calmaria. Então, é nesse processo que a gente tem que usar hidratantes, né? São específicos esses hidratantes? São específicos. Indicados pelo especialista, né? Exatamente. Olha aí, já no rosto, né, da pessoa. Exatamente. No queixo. Agora, mais homens ou mulheres que estão mais suscetíveis? Não depende? Não tem definição de sexo, tá? Então, podem ser homens ou mulheres, não tem definição de sexo. Nenhuma definição. E no dia a dia, as pessoas que já foram diagnosticadas com dermatite, o que elas podem fazer em termos de atividade no dia a dia para contribuir com o tratamento, né, que já está sendo feito ali com o médico? Elas têm que estar sempre tendo um cuidado diário dessa pele, né? Então, repor essa barreira cutânea, 70% do nosso corpo é líquido, né? 30% são as moléculas. Então, hidratação oral. Às vezes a gente esquece. Muita água. Exatamente. A gente esquece, né? Então, muita hidratação inverno, oral. Né? Exatamente, né? Que é o tempo que mais acomete a gente. Então, e muita hidratação cutânea várias vezes ao dia, né? A gente pode usar o uso de imunomoduladores, que são os medicamentos específicos que nós usamos durante esse período, né? Para não ter as crises de exacerbação. Alimentação né? interfere também ou não, doutora? Pode interferir se a pessoa tiver um estímulo à alimentação. Se ela for alérgica, por exemplo, a ovo, alérgica a trigo, a leite, a amendoim, né, que são os alérgenos mais comuns, ela vai ter que evitar esse tipo de alimentação. Embutidos. É bom evitar tudo isso. E ter uma alimentação mais saudável mesmo, né? A base de frutas, verduras. Isso. Doutora, quando a gente vê, às vezes a pessoa já está nesse processo de muita irritação na pele, no pescoço, na face, a gente tem certa tendência já a achar que aquilo é contagioso, né? É o caso dessa doença? É uma doença contagiosa? Não, não é uma doença contagiosa, tá? Nós temos que fazer o diagnóstico diferencial, né, com algumas doenças, psoríase, parapsoríase, que também não são contagiosas, Sim. mas é uma doença que não é contagiosa. Pode ser um estigma, né, mas a população não precisa ter, porque é uma predisposição genética. Genética, né? Então, a gente pode falar em questões hereditárias, né, nesse sentido. Se a mãe teve o pai, a criança tem uma chance maior de desenvolver a doença? Tem uma chance maior. E muitas vezes vem acompanhada com asma e rinite alérgica. Um histórico familiar. Às vezes eu pego famílias que são todas atópicas. Então, você vai ter a genética para o atópico. Mas... Essa pessoa vai ter algum problema com atividade física, por exemplo? Vai fazer algum tipo de atividade de caminhada, corrida, ao ar livre? Vai transpirar? Pode afetar ou não? Pode afetar. O suor, o estresse, né? A dermatite atópica, ela pode ter uma ligação também com o emocional. Tá? Eles têm alguns estudos que dizem isso. Então, o suor, né, você vai malhar, o ideal é você logo tirar essa roupa, tomar um banho e se cuidar. Não ficar horas, né? E também o suor ali naquela pele já inflamada, ele pode abrir porta para malacésia fufo, que é um fungo. Então, muitas vezes a pessoa ela Sim. tem micose, né, de pele. Então tem que ter uma atenção especial para a atividade física também, né? Sim. Doutora isso. Lívia, muito obrigada por ter vindo aqui ao programa conversar conosco. Um ótimo dia e as portas dos programas estão sempre abertas. Obrigada, eu que agradeço. E você de casa, continue ligado aqui no Manhã da Piedade. Nós vamos fazer uma pequena pausa. No próximo bloco, nosso tema aqui no Manhã da Piedade é quiropraxia. Conhece? Já ouviu falar? Vamos entender daqui a pouquinho, não saia daí.